Olá, bom dia, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje é mais um dia de estudo da Palavra do Senhor e dando continuidade aos estudos da revista Palavra e Vida, cujo tema desse trimestre é Esperança em Tempos de Quarentena. Chegamos à lição número 10, que tem o tema Frutos da Tribulação. Texto bíblico é a carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5. Frutos da tribulação. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Fruto da tribulação. Quais serão os frutos da tribulação? O autor da lição, ele nos propõe 3 perguntas que você precisa saber responder ao final dessa lição. Número 1, por que experimentamos tribulações? Número 2, qual deveria ser a nossa postura diante delas? Número 3, é possível aprender alguma coisa na tribulação? Então, ele já deixa 3 perguntas para que você possa responder ao fim dessa lição. Eu gostaria de mudar um pouco a inversão das coisas e que você que está aí acompanhando com a sua revista, com a sua Bíblia, vá até a página 54. A página 54 da revista diz assim: os cristãos que desejam receber a aprovação são submetidos a um processo semelhante ao que o ourives emprega para refinar o ouro, por exemplo. Ao ser submetido ao fogo, extrai-se e retira-se todo tipo de impureza. A partir de então, torna-se puro. Na mesma medida, ao enfrentarmos as pesadas lutas que a vida nos impõe com a devida perseverança, isto é, a paciência triunfadora, temos a oportunidade de nos tornarmos puros e, melhores ainda, aproximarmos-nos de Deus. E Ele, Deus, em razão disso, irá nos chancelar ou confirmar o nosso caráter aprovado. Em virtude disso, infelizmente, as tribulações fazem parte da vida humana, como diz no livro de Jó, no capítulo 5, no verso 7. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. No texto base da nossa lição, percebemos que Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, que enfrentava tribulações tanto no contexto social quanto no contexto da sua fé. É bem verdade que os cristãos foram justificados, isto é, declarados inocentes através do sacrifício de Jesus. O fato de terem sido reconciliados conferiu-lhes paz e o direito de se alegrarem na esperança da glória divina. No entanto, eles não estariam isentos das tribulações. Ao contrário, todos os cristãos, inclusive eu e você, devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, ainda que em tribulações. O dicionário bíblico Wycliffe, na página 1693, com base nas escrituras sagradas, nos diz que a tribulação separa os verdadeiros cristãos dos falsos cristãos. Vejamos o porquê. Número 1. A tribulação produz a perseverança. Tribulação produz perseverança. É o número 1. Vamos ao significado da palavra perseverança. Qualidade de quem não desiste com facilidade. Persistência, característica ou particularidade de quem persevera, insiste e não desiste de uma coisa específica. Pertinácia, constância. Exemplo, conseguiu realizar o seu sonho porque lutava com muita perseverança. Dicionário online de português. A vida humana, nos primeiros anos do cristianismo, era mórbida, insalubre e nociva. Nos bairros mais populosos de Roma, por exemplo, o lixo e os dejetos, diz a lição, eram atirados da janela das casas. Nesse sentido, as péssimas condições de higiene expunham as pessoas a infecções e enfermidade e, em boa parte, em casos de morte. Como não havia policiamento, a violência assumia contornos assustadores. Além disso, as pessoas que aceitassem a Cristo Jesus estavam ainda sujeitas às perseguições.
inicialmente por parte dos judeus e depois ainda pelas autoridades do Império Romano. Ou seja, além de viver uma condição social muito ruim, a pessoa que aceitava Jesus ficava ainda pior. Essa que é a verdade. Porque, além de viver num lugar social muito ruim, insalubre, nocivo, ainda sofria perseguições por parte dos judeus e por parte das autoridades do Império Romano. Isso é tribulação. Ainda que o corpo social daquele período dispusesse de deformidades, suas desigualdades sociais e irregularidades eram consideradas parte do processo pelos escritores do Novo Testamento. Em razão disso, o apóstolo Paulo recomenda aos cristãos deveriam ter especial interesse pelas tribulações. Isso não significa dizer que Paulo assumiu uma posição de masoquista, isto é, que busca pelo sofrimento, pela humilhação. Em momento algum, o apóstolo Paulo propõe que o sofrimento resultante das tribulações tenha um fim por si mesmo. Não, não é isso. No entanto, ele faz referência ao elemento pedagógico, ou seja, o que se pode aprender com essa situação? O que se pode aprender com a tribulação? Eu sei, eu imagino que se você está aí do outro lado, passando por um momento de tribulação, eu sei que esses primeiros textos, essas primeiras linhas, é possível que você esteja vendo até com um certo descrédito. Poxa, o que eu vou aprender dessa situação que está aqui me amassando como um rolo compressor? Mas a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração através do texto e da exposição da palavra dele. E que o Senhor fale, que o Senhor encontre no seu coração morada, para que Ele mesmo possa cuidar de você e passar um bálsamo no seu coração. Continuamos. Como teria dito Benjamin Franklin, um dos líderes da revolução que deu independência aos norte-americanos, viver é enfrentar um problema atrás do outro. Quando o apóstolo Paulo diz que devemos nos gloriar, ou seja, nos alegrar nas tribulações, considera até mesmo a pior delas. Isto é, pode nos esmagar como um rolo compressor se temos que experimentar, ao invés da vitimização, ou seja, nos fazermos de vítima, culparmos uma pessoa, que possamos nos alegrar e, portanto, empenhar-nos para que, através das tribulações, cresçamos com perseverança. Mas como que alguém pode se alegrar na tribulação? É como se você entrasse num caminho, você estivesse seguindo uma estrada, e você então começasse a procurar as placas que lhe indicassem que você está no caminho certo. E quem já dirigiu em estrada, quem já atravessou de um estado para o outro, de um município para outro, ou uma viagem longa de carro, então quando você vê aquela placa que está te indicando que você está no caminho certo, é uma alegria tremenda. É sobre isso que Paulo está dizendo. A tribulação é uma placa dizendo: você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Porque a palavra de Deus nos ensina: o justo passa por muitas tribulações, ou seja, por muitas tribulações passa o justo, mas Deus o livra de todas. Em outra carta do apóstolo Paulo, ele mesmo diz: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso nós fomos formados, nós fomos ordenados. 1 Tessalonicenses 3:3. Então, o primeiro fruto da tribulação é o quê? É a perseverança. A tribulação, ela produz a perseverança. Uma coisa puxa a outra. Número 2, a perseverança produz um caráter aprovado. A perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. Ela, na verdade, desempenha um papel fundamental no modo como lidamos com as tribulações. Vejamos, a perseverança é uma qualidade apostólica. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. A perseverança é uma virtude que salva. Mas aqueles que perseverarem até o fim, esse será salvo. Ou seja, é uma virtude dos salvos.
A perseverança demonstra caráter cristão, exceto Caleb, filho de Jefoné, o Quenzeu, e Josué, filho de Num, portanto perseveraram em seguir ao Senhor. Números 32, versículo 12. No entanto, a perseverança como fruto da tribulação, ela dá-se o luxo ou reserva-se o direito de não ser teórica ou especulativa. Ou seja, ninguém aprende a ser perseverante através simplesmente de uma aula teórica ou através de especulação. Só se aprende na prática. Ainda que estudássemos todos os livros a seu respeito, não conseguiríamos entendê-la totalmente. Também não adiantaria fazer orações no sentido que fôssemos agraciados com perseverança. Isso não faz parte da pedagogia de Deus. Mas só aprendemos sobre perseverança por meio do exercício prático, ou seja, na tribulação. A perseverança de que trata o apóstolo Paulo significa um tipo de paciência que nos faz triunfar. Ela não é passiva ou na impossibilidade de se fazer algo. Esperar para ver o que vai acontecer. A perseverança nos concede uma estabilidade, um certo grau de controle de si mesmo, ao saber que Deus está no controle de tudo. Uma vez que as tribulações são inevitáveis, precisamos suportá-las, não como sendo um último recurso. Jamais. Isso para nada não adiantaria. Mas, na verdade, buscando conhecer mais a natureza dessa tribulação e nos colocando inteiramente nas mãos poderosas do nosso Deus. Como nas palavras do escritor de Hebreus, Hebreus 10:36, vocês precisam perseverar, de modo quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Esta sim é o que podemos chamar de perseverança que gera em nós a paciência que nos faz triunfar sobre as tribulações. O salmista, no Salmo 142, clama a Deus do fundo de uma caverna e diz: Tu és meu refúgio. Jonas diz: clamei ao Senhor do ventre de um grande peixe, e na minha angústia clamei ao Senhor. Ele me respondeu do ventre do inferno e gritei: Tu ouvistes a minha voz. Jonas 2, versículo 2. Sendo assim, partindo desse princípio, a tribulação nos leva à perseverança, e a perseverança nos leva a um caráter aprovado, que ao invés de se desesperar com as situações desfavoráveis, terá o quê? A esperança. Vamos para a prática? Vamos lá. Uma pessoa, quando ela está passando por tribulação, aquela pessoa que conhece Deus, que conhece o caráter de Deus, que conhece o que Deus fez e o que Deus faz, o que ela faz? Ela corre para Deus. Ela corre para Deus, ela intensifica a sua oração, ela intensifica a sua leitura bíblica, ela intensifica aquilo tudo, que a sua comunhão com Deus se torna muito mais intensa no período de tribulação. E é esse momento de correr para Deus que gera em nós a perseverança. E que é a perseverança que produz a paciência. Número 3. O caráter aprovado produz a esperança. Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, verso 26. Diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Abra lá em Provérbios 10, versículo 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. Abre Romanos 5,5, que é o texto da lição. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E na versão da tradução para a linguagem de hoje diz: a esperança não nos deixa decepcionados. A esperança não nos deixa decepcionados. Na discografia de um dos grupos mais conhecidos de todo o Brasil, Batista, o grupo Logos, encontramos uma bela canção chamada Espinhos. A certa altura, a letra diz: Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Esta afirmação nos lembra que a aprovação é resultado da provação. Assim sendo,
assim sendo um elemento fundamental para a perseverança que nos leve à vitória. Na linguagem por ele utilizada, o caráter aprovado, do contrário, as tribulações só nos serviriam para nos fazer sofrer. O apóstolo Paulo encerra esse processo instaurado, ou seja, tribulação, perseverança, caráter aprovado, esperança. Não no sentido de um otimismo sem fundamento ou temerário, esse não é um processo cujo resultado poderá apresentar uma surpresa. Pelo contrário, a esperança, a nossa esperança, ela tem um fundamento, ela tem uma certeza inequívoca e irrefutável, conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu e você não nos decepcionaremos. É bem verdade que poderemos nos unir a Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo ardente, mas nem um só fio de cabelo será ofuscado. Daniel 3, verso 27. O autor da lição nos propõe 3 perguntas que você precisa saber responder no final dessa lição. Por que experimentamos tribulações? Qual deve ser a nossa postura diante delas? É possível aprender alguma coisa? Responda essas perguntas por você mesmo. A esperança é sua, é seu alicerce. Quando tudo nos faltar, nos restará a esperança de Deus. A esperança que o Deus que ouviu o salmista do fundo da caverna, o Deus que atendeu Jonas do ventre de um grande peixe, o Deus que salvou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, é o mesmo Deus, e essa esperança não irá nos decepcionar. Se estamos sendo provados por Deus por meio de tribulações, que sejamos aprovados por Ele. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deus te abençoe e te guarde. Um bom domingo na presença do Senhor. Amém. Grande beijo no coração. Até a próxima. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor.